Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Eduardo Guimarães, eu sou liderança e representante do Ministério Batista Universal, né? Ministério ao qual Deus tem revelado um chamado em meu coração. E eu quero falar da palavra de Deus para vocês nessa manhã. E essa palavra ela está relacionada às obras da lei, às obras da fé e à graça divina. Por quê? Porque a graça divina ela se trata daquilo que está dentro do perfil de um espírito pronto, formado em Cristo, pelo conhecimento da instrução da palavra e pela ciência da palavra. E nós, muitas das vezes, precisamos separar essas coisas para poder nos servirmos de Deus e servirmos a Deus em nosso dia a dia, uma vez que a igreja do Senhor é a igreja do Senhor na terra. E no capítulo 17 de João, o próprio Jesus ele fala, né? Não vos peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. Então, ou seja, entende que a igreja é representante de Cristo na terra. Então nós não vamos deixar de ser humano. Porém, a questão da graça, da fé e das obras da lei, ela costuma entrar em conflito com o caráter cristão e com o caráter da sociedade, da população ou do homem de forma geral. Por quê? Porque a lei ela serviu de aio para chegar até Cristo, uma vez que no conhecimento dela nós nos provemos do caráter de Cristo, uma vez que guardando os estatutos de Cristo, a palavra, os mandamentos que são estatutos a qual Jesus mesmo fala, aquele que guarda as minhas palavras é o que me ama. O que me ama será amado meu Pai e eu manifestarei a ele. E ele fala que nesse contexto de relacionamento em que você, ao guardar os estatutos, que são as leis divinas, o próprio Jesus ele vem e faz morada em você, o que consubstancia o que é a fé e a salvação pela graça mediante a verdade da Escritura. Não é algo construído a pulso, porque Jesus não veio a abrogar a lei, mas fazer cumpri-la. E em Zacarias capítulo 4, o próprio Deus fala, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Porém, há muitas questões que estão ligadas nessa questão da fé e da relação com Deus e da lei, que faz com que o homem também prevarica, uma vez que, alegando sermos salvos pela graça, ele costuma muitas das vezes desvincular a relação da lei, dos profetas, das leis divinas, com o crescimento espiritual do homem. E uma das principais bases de formação do caráter do homem é guardar as leis de Deus, as leis divinas, que formam o caráter dele em Cristo. Prova disso que em Gálatas 3, no capítulo 3, versículo 22 a 29, eu vou estar lendo só a respeito disso para explicar melhor. Justamente para quê? Porque eu tenho esperança no meu ministério em Cristo, que é o chamado de Deus para mim. Esse chamado vem muito antes de eu ser chamado para ser diácono de uma das igrejas que eu frequentava, né? Num período em que eu não estava frequentando igreja alguma, mas eu estava mantendo uma comunhão com Deus, buscando minha presença, a presença de Deus para minha vida, com instrução na palavra, crescimento na graça e no conhecimento da palavra. E Deus já tinha revelado para mim, ele tinha um ministério para mim, por quê? Porque eu entendo o seguinte, Deus, ele chama você por os propósitos dele, não é isso? E se ele tiver de falar pela lei, é igual eu costumo dizer, então certamente seria possível dar uma lei que ressuscitasse dos mortos, igual Paulo fala, né? Se não posso ressuscitar por lei, então segue-se Cristo morreu de balde, não é isso? Já que a gente precisa ser justificado pela lei. Então o que se entende disso? A lei veio para nós nos provermos de um caráter pela fé, que é o quê? Que é um firme fundamento. O que é a fé? O firme fundamento das coisas não se vê e prova das coisas que se esperam. Não é isso? Está lá no capítulo de Hebreus 11, versículo 1. E no capítulo de Hebreus 12 e 2 também fala sobre a questão da fé, tendo Cristo como autor e consumador dela. E como que Cristo é autor e consumador dela? Quando nós nos investimos de Cristo. Não é isso? Porque não adianta eu alegar a salvação mediante uma graça pela fé e banalizar o juízo da lei ou banalizar o juízo da graça. Não é isso? Pelo que está escrito aqui no capítulo de Gálatas, do versículo 22 ao 29. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto, não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, a Bíblia mostra para nós que nós somos herdeiros conforme a promessa. E essa graça veio o quê? Mediante o quê? Um processo,
né? Que Deus se manifestou ao homem para o homem entender a relação de Deus, como se Deus quisesse mostrar para o homem o seguinte aqui, ó, existe um ser que te criou, existe um Deus que cuida de você, e você tem que ter um relacionamento com ele, desenvolver o seu caráter segundo a verdade que ele tem na Bíblia para você. Por quê? Porque ele fez você um agente autônomo, inteligente, livre, né? Tem um livre-arbítrio. E se ele fez você a imagem e semelhança dele, embora você seja carne, é necessário que o homem, de alguma forma, ele forceje pelo reino. Guarde a palavra de Deus para que ele desenvolva esse caráter de Cristo nele como um estado de espírito pronto. Para que a fé venha a ser consolidada nele, como quem é Cristo, como quem tem Cristo na vida dele, autor e consumador da fé. Porque Deus nos dá unidade e comunhão com Cristo. Então, o que eu quero explicar é justamente isso. Por quê? Porque senão nós aceitamos a situação em que nós começamos a banalizar o juízo da lei, o juízo da graça, e por fim estamos pregando o quê? Não é isso? Porque se a própria lei fala aqui, ó, antes que a fé viesse, estavam de guardar debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, a fé é o firme fundamento. E se a lei é gerada pela fé, e a graça em si é justamente a forma de Deus trazer a salvação para o homem, depois de um processo em que houve o conhecimento da lei até Cristo ser consumado, não é isso? A gente começa a entender com isso, inclusive, né, alguns trechos em que Paulo fala, chega a dizer, o apóstolo Paulo chega a dizer, irmãos, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que ele está falando isso? Porque muitas das vezes as pessoas acham que você tem que cumprir a lei de forma forçada. Não é? E a Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Está em Zacarias 4, Deus fala para o profeta Zacarias a respeito disso. Então o que isso quer dizer? As pessoas querem garantir uma graça, uma misericórdia eterna, e por fim ele acaba analisando o juízo da lei. E o juízo da graça também. Por quê? Porque ele começa a achar que se você deixou de fazer uma coisa, você é o culpado de outra. Por mais que a lei fale isso, mas é para quem se vive na lei. Não é isso? E a lei é o seguinte, a lei ela só serve ela só tem um fundamento se você guardar ela. É igual Paulo fala, a circuncisão ela só tem fundamento se você guardar a lei. Se você não guardar a lei, não tem nenhum empréstimo. E se aquele que é da incircuncisão faz aquilo que é certo mediante a lei, isso para ele é circuncisão. Então quer dizer, e ele chega dizendo nesse processo em relação, ele fala em Romanos, né? Que o judeu não é o que é exterior, mas o que é o interior. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo em relação à palavra, aos concertos que a palavra destinou a Israel segundo a matéria. Mas se nós formos ver Israel segundo a matéria, segundo a carne, nós poderíamos dizer dentro do jargão social hoje, se eu mato, assim, esse provérbio, se eu mato meu Deus, então eu mato a minha cultura com ele. Então qual que foi a graça da salvação? Cristo. Porque Cristo, pelo que fala o profeta João, ele estava com Deus mesmo antes de Deus se manifestar, né? Da salvação dele se manifestar. Tudo foi feito por intermédio dele. Então a gente começa a entender que essa graça veio por ele, por quê? Porque havia o ato de consumação que seria por meio de Cristo Jesus para que todos viéssemos ser salvos. Não é isso? Isso cumpre o capítulo 2 de Coríntios, capítulo 6 de Coríntios, capítulo 6 de Coríntios, né? Que chega a dizer que a igreja do Senhor, capítulo 6 de Coríntios, é isso mesmo, capítulo 6 de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6. Não, 6 não, perdão. Capítulo 5, diz assim: assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. Ele nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos justiça de Deus. Então, quer dizer, a justiça de Deus ela é cega? Não é. Deus vai banalizar o juízo da justiça, da lei? Não vai. Então, quer dizer, quando o homem nasce verdadeiramente da água e do Espírito, ele entende essas coisas. Por quê? Porque não é só uma etimologia, não é só ele no mundo, mas Deus fez ele, povos, tribos e línguas juntamente com ele. E colocou o Filho de Deus, segundo relata a palavra, como propiciação dos nossos pecados, para que, diante de uma coluna da salvação, de um pilar único da salvação que é Cristo, todos os demais pilares da demais etimologia viessem ter o mesmo caráter diante de Cristo.
Não é isso? O que vai justificar a face do homem diante das quatro faces dos querubins e dos quatro querubins, que está ligado geralmente ao quê? Ao sacerdócio da igreja, né? Pela face do touro, sacerdócio da igreja, né? Do boi, do bezerro, né? Por quê? Porque o sacrifício do bezerro era para os pecados do sacerdócio, né? Se você for pegar, fazer um estudo mais aprofundado, você voltar lá na Bíblia, lá no passado, você vê que as leis, que os sacrifícios, que as ofertas, cada tipo de pecado que era expiado tinha também um determinado tipo de animal que era sacrificado, né? E pelo sacerdócio era o bezerro, era o boi, não é isso? Tinha não é isso, não é verdade? E o leão já está ligado àquela questão da família propriamente dita, né? E o homem justamente é o caráter de Cristo sobre as quatro faces, e o Espírito Santo é o que vem com consubstancial, que fala também aqui em Gálatas, né? Ora, Gálatas 3, versículo 20. Ora, o medianeiro não é o de um, mas Deus é um. Ou seja, o Espírito Santo não é só meu, porque sou pardo, ou porque sou branco, ou porque sou negro, ou porque sou amarelo. É de todos, mas a verdade da palavra, aquele que quer sorver o caráter de Cristo, para todos é um só. Não é isso? E para estar em aliança com Deus tem que estar sobre ela, porque ela define a firmeza da fé e faz com que você seja herança de Deus. Mas isso não pode, mas isso não é sem as obras da fé, não é isso? Porque a lei ela pode ser enfermada pela carne e pode gerar prejuízo ao homem, mas se o homem estiver firme verdadeiramente na graça, ela vai gerar o fruto certo, porque Deus é de confusão. Amém? Então que Deus abençoe vocês todos, que essa ministração tenha um grande fundamento nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por estar ministrando essa palavra. Peço que o Senhor abençoe a todos quanto precisam entender sobre a graça, sobre a fé e as obras da lei. Em nome de Jesus, amém. Seja assim. Então que Deus abençoe vocês todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo preencha o seu coração, né? E que você verdadeiramente entenda sua razão de ter servido a Deus e compreender o Evangelho de Jesus Cristo para a sua salvação. Amém?